Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Ilíria e hoje eu quero contar uma história que eu vi de perto acontecer. Essa não foi ninguém que me falou, Paulinho, eu estava lá. Foi com muita tristeza que eu soube que o senhor Aloísio, ele era um bom homem, sabe? O senhor Aloísio era um bom vizinho, um bom homem, um comerciante muito bem sucedido na minha cidade. Ele era dono de um supermercado, Paulinho, um supermercado de bairro. Mas era um homem bom, ele vendia fiado quando alguém precisava. Eu confesso a você que eu mesma necessitei várias vezes de ajuda, assim. Não que eu não pagasse, sempre paguei direitinho tudo, mas de vez em quando faltava o dinheiro, porque eu trabalho como costureira. A minha vida inteirinha eu trabalhei como costureira. Então o que acontece? Às vezes eu entregava um serviço de costura, mas a pessoa me pedia um tempo para pagar, que normalmente acontecia. E como eu precisava comer todos os dias, eu de vez em quando comprava no supermercado, eu precisava de um tempo para pagar até que eu recebesse o serviço entregue. E o seu Aloísio tinha essa bondade, sabe? Ele, quando conhecia a pessoa, ele marcava lá num cantinho, numa caderneta, o que a pessoa devia, não cobrava juros. Era uma pessoa muito boa. Eu tinha uma grande estima e consideração pelo seu Aloísio. Uma consideração muito grande. O seu Aloísio era casado com a dona Mafalda. Ele era já um senhor que estava beirando 60 anos. Ele tinha chegado mais ou menos aos seus 59 anos. A mulher dele, a dona Mafalda, ela era um ano mais velha do que ele. E seu Aloísio, com a dona Mafalda, tinha um filho muito bacana também, que era o Marcelo, que inclusive se tornaria o herdeiro do supermercado. E eu digo herdeiro porque, lamentavelmente, naquele dia, nós recebemos o comunicado em casa de que seu Aloísio, aos 59 anos, tinha partido desta para um mundo melhor. Ou seja, seu Aloísio, vítima de um infarto, não resistiu e morreu. Foi tudo muito triste. Naquele momento, os velórios aconteciam ainda na casa das pessoas. Era o momento em que isso ocorria. E toda a vizinhança, nossa, lotou a casa do senhor Aloísio. A casa dele era grande, era uma casa boa, sabe? A dona Mafalda abriu, portanto, a casa em luto para velar o corpo do marido falecido. Detalhe muito importante que não posso deixar passar para que todas as pessoas entendam a minha história. Seu Aloísio tinha uma moçoila lá pela nossa cidade, chamada Kelly. Essa Kelly era uma tentação. Ela era uma moça de mais ou menos uns 25 anos, um corpo exuberante, sabe aquela cinturinha de pilão,
aquele quadril avantajado, era uma mulher exuberante. E essa Kelly não era flor de se cheirar. Ela tinha lá um monte de caso e ela não se sabe por quê. Quer dizer, eu até entendo o motivo. Ela gostava de um homem mais velho. Mas não que ela tivesse preferência porque o homem mais velho pudesse ser melhor em algum aspecto ou sentido. Não era no sentido do desejo, do prazer, mas era no sentido do dinheiro. Aí sim, a pessoa mais velha tinha condição de oferecer para Kelly tudo que ela pedia. Então ela não ligava muito se ela tinha 25, se o homem tinha 50 ou 59, como era o caso do senhor Aloísio, que falecera. O que ela queria, na verdade, era um dinheirinho. E seu Aloísio, conforme eu já expliquei aqui, ele era um homem muito bom, ajudava a vizinhança, vendia fiado, ele conquistara a amizade de todos. Mas se ele era muito bom por esse aspecto, ele não era perfeito. E aí, enquanto homem, ele tinha uma quedinha pelo bumbum da Kelly. A Kelly, com aquele corpo, aquela cinturinha de pilão, aquele quadril maravilhoso. O seu Aloísio. O seu Aloísio ficava doido pelos favores de Kelly. E o seu Aloísio, conforme eu fiquei sabendo, ele começou a investir até um dinheirinho a mais na Kelly. Só que ao investir esse dinheirinho a mais na Kelly, dizem que ele queria exclusividade. Isso aí, a Kelly era ruim, hein? A Kelly era ruim. Nesse negócio de oferecer exclusividade, não era com ela, não. Mas o seu Aloísio, ele começou a perder um pouquinho o controle daquele relacionamento. Ele era casado com a dona Mafalda. Só que virava e mexia, isso corria a boca pequena, virava e mexia, ele saía com a Kelly. Só que ele começou a investir um pouquinho mais na Kelly, exatamente porque o que ele queria era uma exclusividade, coisa que a Kelly era ruim de proporcionar exclusividade. Dizem que no dia que o seu Aloísio morreu, ele morreu do coração, ele saiu com a Kelly. Vocês estão me entendendo? Então ele é um homem de 59 anos, diante da Kelly com 25. Nossa, vocês imaginem. O seu Aloísio passou por uma sofreguidão. Seu Aloísio, ele teve que se cansar, teve que se provar o atleta que ele já não era do ponto de vista sexual. E devido a esse desgaste, isso teria afetado o ritmo cardíaco do seu Aloísio e em virtude disso ele teve o paripaf. E nesse problema, infelizmente, isso custou-lhe a vida. Ele morreu. O senhor Aloísio morreu. Velório na casa do seu Aloísio. A casa do seu Aloísio lotada. Eu estava lá no período noturno. Devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite. Como vizinha e muito devedora de favores do seu Aloísio, eu estava lá. E quem estava lá também, além de muitas outras pessoas, a Kelly. A Kelly chegou lá, linda e faceira, muito bem vestida. A senhora Dona Mafalda, ela talvez fosse a única que não soubesse o que a Kelly andava aprontando com o seu Aloísio. O restante do bairro, da cidade, todo mundo sabia. Mas a Kelly estava lá. E lá também estava o Marcelo. O Marcelo que é filho do senhor Aloísio com a dona Mafalda. Filho do falecido com a dona Mafalda. Eis que de repente, e não mais do que de repente, desapareceram assim do velório, ao mesmo tempo, a Kelly. A Kelly desapareceu do velório e desapareceu do velório também o Marcelo, o filho do senhor Aloísio. Mas ninguém ainda havia se dado pela falta de ambos.
Eu estava lá. Quando nós escutamos batidas fortes que vinham da porta do banheiro. Eu vou explicar para vocês. A casa era grande, era uma casa do interior, uma casa grande, a sala imensa, com aquela varanda. Saindo assim daquela sala grande, onde estava sendo velado o corpo do senhor Aloísio, tinha um corredor e no corpo daquele corredor, uma porta à esquerda, era o banheiro. Banheiro bom, banheiro para visitante, banheiro para hóspede. A gente poderia até dizer que seria um lavabo. Só que quando eu pronuncio essa palavra lavabo, eu passo a ideia de um minúsculo banheiro que normalmente apartamentos hoje têm. Só que esse banheiro não era minúsculo. Eu estou apenas dando o nome de lavabo para que vocês entendam que era um banheiro de visitante. Ficava logo após a sala, num corredor. E de repente a gente começa a escutar batidas na porta do banheiro. A pessoa que pedia uma ajuda era a Kelly. Era a Kelly. A gente reconhecia pela voz, primeiro, que era uma mulher. E aí as pessoas tentando abrir aquela porta não conseguiam abrir a porta do banheiro. Ela não conseguia abrir por dentro e ninguém conseguia abrir a porta do banheiro por fora. Inclusive a dona da casa, a senhora Dona Mafalda, ela foi ao socorro de quem estivesse, dentro daquele banheiro, porque a pessoa estava presa dentro do banheiro. Ir ao socorro significava pegar algum tipo de chave, alguma coisa que pudesse abrir. Nada abria aquela porta. E a Kelly desesperadamente batendo para que a porta fosse aberta, a porta do banheiro, para que ela pudesse sair. E ela começou a ficar desesperada, porque ela estava presa dentro do banheiro na noite daquele velório. Isso, eu vou citando para você, já devia ser por volta de meia-noite, mais ou menos nesse horário. Não tendo outro jeito, havia muito homem por lá, e alguém pediu então a Dona Mafalda: "Ô, Dona Mafalda, tem um pé de cabra? Porque o único jeito agora é fazer o arrombamento dessa porta." Senhor Aristeu, seu Valdomiro pediram então: "Ô, Dona Mafalda, a senhora vai ter que nos arrumar um pé de cabra. Haverá necessidade da gente arrombar a porta. Não tem outro jeito de abrir essa porta." Ninguém conseguiu abrir a porta. Eu estava lá e vi um momento quando o senhor Aristeu com o senhor Valdomiro, agora sim de posse do pé de cabra, enfiaram aquele pé de cabra por baixo da porta, levantaram e aí não teve outro jeito. Porta arrombada se abriu e lá de dentro saiu a Kelly chorosa, assustada, sem saber do que na verdade havia acontecido, como é que aquela porta travou daquele jeito. E todo mundo tinha a expectativa de que a pessoa que estava presa lá dentro da porta havia sido libertada. Não era apenas ela. Quem estava junto com a Kelly dentro do banheiro, diga-se de passagem, um banheiro bom, grande, era o Marcelo, o filho do senhor Aloísio. Obviamente que eu estou falando com pessoas adultas. O que faz um casal dentro de um banheiro com a porta fechada? Dizer que a Kelly tinha medo, que precisava da companhia do Marcelo, foi o que foi dito, na maior cara de pau. Pedi para o Marcelo para ele entrar comigo, coitado, porque eu estava com medo, sabe? Eu não estou acostumada a velórios. Eu estava com medo, eu pedi para o Marcelo entrar comigo aqui no banheiro. Eu estava com medo. Eu estava com medo do seu Aloísio. Conta outra, viu, Kelly? Porque essa não cola. Você acha que cola? A verdade é que a Kelly com o Marcelo estavam aprontando dentro do banheiro. E não há como negar, a alma do seu Aloísio, o espírito do seu Aloísio não admitiu tal traição. Afinal, ainda durante aquela tarde, por volta da hora do almoço, ele estivera junto da Kelly.
E foi depois das transações havidas que ele acabou sofrendo um mal súbito com parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Ele não ia perdoar. A porta foi travada pelo espírito do seu Aloísio. Eu vi isso de perto acontecer. A Kelly, ela não teve mais a menor condição de continuar ali. E o próprio filho, o Marcelo, ele, a partir daquele momento, ele passou a dar gritos, sabe? Gritos como se ele visse alguma coisa horrenda à sua frente. Sabe quando a pessoa grita? Ele começou a dar gritos, a ter crises. Nós imaginávamos o que é que ele via pela frente. Obviamente que o espírito do pai bravo com ele. Então eu coloquei aqui na minha carta um título para essa história. Eu não sei, Paulinho, uma pessoa, se você vai colocar, mas eu coloquei como título Transa no Velório. Ah, não dá certo. Transa no velório não dá certo. Ainda mais quando o defunto é o traído. Não dá certo. Essa é a história que eu tinha para contar. Espero o seu comentário a partir de agora, aqui, neste canal. Manda o teu comentário a partir desse instante. Eu vou ficar na espera.